Encruzilhadas da ansiedade, estabelecer princípios. Para lá da fronteira. Victor Hugo, importante romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, estadista e ativista pelos direitos humanos francês, dizia: "O meu túmulo não é um beco sem saída, ao contrário, é uma larga avenida fechada no crepúsculo e aberta na aurora." Tal como Victor Hugo, muitas pessoas têm procurado descobrir uma saída para a condição humana perante a morte. Será que também podemos falar de renovação a partir da morte? Muitos dos nossos contemporâneos acreditam na reencarnação. A reencarnação é um princípio central de algumas religiões, como o hinduísmo, o budismo e outras. Outros acreditam que a vida eterna acontece imediatamente depois da morte. Para estas pessoas, uma parte imortal do ser humano permite que a vida continue. Esta ideia está muito disseminada. Frequentemente, depois de as pessoas perderem algum ente querido, ao desfrutarem de algum sucesso, dizem: "Lá onde ele estiver, estará feliz por me ver." Assim, os que partiram, na sua morte podem ter momentos felizes, se os seus familiares estão felizes, ou de tristeza, se os seus entes passam por dificuldades e problemas. Estes conceitos têm florescido como brotos de esperança nas feridas profundas deixadas pela separação da morte, que são sempre difíceis de aceitar. Em contraste, outro grupo de pessoas, fundamentado na Bíblia, aguarda uma renovação da vida depois da morte, devido à intervenção do Criador por meio da ressurreição. Essa renovação é um desejo intrínseco do ser humano. Mas quem nos pode falar da vida, senão o autor da vida? Ou quem nos pode falar da ressurreição, senão quem ressuscitou? Gostaríamos de conferir 3 conceitos fundamentais sobre a vida para lá do túmulo. Primeiro, mortais ou imortais? A primeira questão que precisamos de esclarecer na nossa mente é: o homem é mortal ou imortal? O conceito bíblico é muito simples. Diz o Salmo 8, da autoria de David: "Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites?" Para o rei Salomão, filho de Davi, esta realidade estava bem clara. Escreveu ele: "Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol." Eclesiastes 9, 5 e 6. Segundo a perspectiva bíblica, os mortos não podem ver o que se passa por cá. Não ficam felizes com as coisas boas que nos acontecem, nem infelizes com as aflições que nos oprimem. Numa palavra, descansam. Esta visão da palavra de Deus, tão esclarecedora, deveria ser divulgada para evitar que tantas pessoas vivam um engano. Pois ao pensarem que estão a ser vistas por aqueles que já estão no pó da terra, tanto lhes pode criar algum conforto, como também lhes pode causar alguns constrangimentos. Ponto 2. O regresso ao pó. A Bíblia que nos fala da criação também nos fala da morte. Após a queda, devido ao ser humano ter escolhido afastar-se da ligação íntima que tinha com o Criador, a fonte da vida, o homem ficou sujeito à morte, como diz o texto: "No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás." Gênesis 3, 19. O patriarca Jó exclamava:
peço-te que te lembres de como barro me formaste e de que ao pó me farás tornar. Jó 10, 9. Mas ainda assim Jó esperava com confiança o momento da ressurreição, quando, erguido do pó, pelo poder de Deus, voltaria à vida. E escreveu: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumir a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Jó 19, 25 a 27. Ponto 3. Erguidos na ressurreição. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mantinha firme esta esperança. Ele escreveu: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem ou que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Paulo revela quando acontecerá esta ressurreição e diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Tal como Jó dizia: o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, Paulo afirmava que ocorrerá quando o Senhor descer do céu. Estas afirmações, deixadas por autores separados por cerca de 1500 anos, confirma que, na cosmovisão bíblica, esta esperança é alimentada desde sempre. Podemos ainda confirmar esta esperança no diálogo entre Jesus, o mestre dos mestres, e Marta, a irmã de Lázaro. Lázaro tinha morrido e Jesus estava a confortar a Marta, a irmã triste e enlutada. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. João 11, 23 e 24. Os crentes de todas as épocas esperaram e esperam essa renovação. Jó, no tempo patriarcal, Paulo, o escritor do Novo Testamento, mas também Marta, uma mulher pertencente a uma família muito próxima de Jesus. Marta esperava esta renovação pela ressurreição e falava dela com toda a naturalidade, sem qualquer reserva com o seu mestre. Logo de seguida, Jesus fez uma das declarações mais admiráveis: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, mesmo que morra, há de viver. João 11, 25, na Bíblia para Todos. Estes são os argumentos bíblicos simples e concretos. Logo de seguida, Jesus perguntou a Marta: crês tu nisto? João 11, 26, na Bíblia para Todos. Marta podia crer ou não crer, a escolha era dela. O mesmo acontece hoje. Os argumentos mantêm-se. Tal como Marta, cada um dos seres humanos pode crer ou não crer. A escolha tem que ser pessoal. Este episódio contém duas dimensões, uma imutável e outra condicional. A dimensão imutável é: eu sou a ressurreição e a vida. Esta afirmação é inalterável. A dimensão condicional depende de cada um. Crês tu nisto? Lidar com a morte é uma questão intrinsecamente estranha, desagradável e triste, que não fazia parte do plano original de Deus para o ser humano. O homem nada pode fazer contra a morte, mas o Criador, em quem está a vida, como diz em João 1,4, oferece por meio da ressurreição uma renovação para sempre. Na natureza e no cosmos, tudo está preparado para a renovação. Há esperança. Está claramente prometido um renascimento do pó, uma ressurreição para aquele que acreditar e que quiser viver esta experiência com o Criador. Estes são conceitos fundamentados
na cosmovisão bíblica e na experiência de grandes vultos da história bíblica e ajudarão a encontrar palavras quando perante a morte as palavras nos faltarem. Se mantivermos esta esperança, ultrapassaremos melhor a ansiedade que o momento final da vida pode provocar. Procure-nos, em encruzilhadas da ansiedade, estabelecer princípios. Partilhe este vídeo e até ao próximo encontro.